Bom, pessoal dos segundos anos, vamos finalizar então o nosso conteúdo aí do primeiro bimestre, estudando um pouco as origens do islamismo. É um tema muito importante, vocês sabem, existem diversos conflitos no mundo atualmente que envolvem questões políticas, obviamente, mas que também são provocados por questões religiosas. Então, é importante a gente entender a origem do islamismo, seus princípios, mesmo porque o islamismo é a religião que mais cresce atualmente no planeta. E também existe um certo, em alguns momentos, existe um certo preconceito em relação ao islamismo, né, porque ele é muito associado a atos de terrorismo, de violência. Existem grupos muito radicais, mas se a gente colocar essa questão em perspectiva, a gente vê também que os cristãos ao longo da história foram responsáveis por muita violência, por muitos conflitos políticos, religiosos. Então é preciso, e nem todo cristão obviamente é extremista, nem todo cristão obviamente é radical, e nem todo cristão prega a violência e faz arminha com as mãos. Enquanto, da mesma maneira, a gente pode olhar para os seguidores do islamismo, né, os muçulmanos, perceber que nem todos, obviamente, são violentos ou pregam esse tipo de ação ou defendem o terrorismo. Mas os grupos mais radicais, por se destacarem mediaticamente na mídia, eles acabam gerando uma certa percepção no senso comum de que a religião islâmica é violenta. Não, são alguns grupos radicais. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar e entender sobre o surgimento do islamismo é que ele não é um processo apenas religioso, é um processo político e religioso que vai mudar muito a vida dos árabes e vai mudar, inclusive, o rumo da história, da humanidade. Por quê? A gente tem que ver que onde surge o islamismo? Na Península Arábica. É uma região de desertos, é habitada pelos beduínos, os povos dos desertos, e cada tribo de beduíno tem o seu deus de preferência. Eles seguem de uma maneira geral uma religião politeísta antes do islamismo, então eles acreditam em diversos deuses, cada tribo tem o seu deus de preferência, e não existe uma centralização do poder. O poder está descentralizado na Península Arábica. Cada tribo tem seu líder político que cuida daquela região, certo? Quando os árabes se convertem ao islamismo, vai haver uma união, uma centralização do poder, certo? Então, o islamismo, que tem início com a criação do Islã pelo profeta Maomé. Islã quer dizer reino de submissão a Deus, é isso que a palavra quer dizer. Isso vai fazer com que os árabes, ao se converterem a essa nova religião, que é monoteísta, também se unifiquem politicamente. Há uma unificação política dos povos árabes. Então esse é o Maomé, numa gravura aí medieval. E com isso, unificados, os árabes vão se fortalecer e vão começar uma política expansionista. Eles vão se expandir por diversas regiões da Europa. Norte da África, Oriente Médio, Europa Oriental, Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Então, a presença árabe vai se espalhar por diversas regiões da África, Ásia e Europa. Vai se disseminar. O Império Árabe vai se montar e, com isso, também a religião islâmica muçulmana vai se espalhar por uma boa parte do planeta. Tá, ok? Então é preciso entender que é um processo religioso, mas político, que unifica politicamente o povo árabe e leva a uma política expansionista. Vamos lá. Bom, como vocês já devem ter estudado em geografia, a Arábia é uma região de desertos. Praticamente toda a península é desértica. Porém, as pessoas podem viver lá em função da existência de oásis. O oásis é uma pequena ilha, vamos dizer assim,
né, dentro do deserto, onde tem água e ali é possível plantar, colher, ali é possível viver, certo? Só que tem um problema, né? Embora seja possível produzir os alimentos, praticar agricultura em oásis, via de regra não é possível produzir tudo que é necessário para viver dentro dos oásis. Isso vai fazer com que ali na Península Arábica o comércio seja uma atividade importante, né? Então há um intenso movimento comercial na Península Arábica. Rotas de comércio são estabelecidas e ao longo dessas rotas comerciais são criados centros urbanos. As duas principais cidades da Península Arábica naquele momento são Meca e Yatreb. São as duas principais cidades que se desenvolveram como centros comerciais importantes. Essa gravura tenta mostrar para a gente como é que era uma cidade medieval aí naquele período, na Arábia, centro comercial importante. Bom, Meca, ela se destacava entre as outras cidades, todas as cidades árabes, porque era um centro comercial e religioso muito importante. Em Meca existe um santuário, até hoje está lá, né, que na época, antes do islamismo, ele abrigava inúmeras imagens, né, ídolos, imagens dos deuses de todas as tribos árabes, né, e também abrigava uma pedra preta, que é considerada sagrada pelos árabes. Esse santuário chama-se Kaaba, é um santuário em forma de cubo, que recebe a peregrinação dos árabes todos os anos. O árabe ele tem que visitar pelo menos, o muçulmano tem que visitar pelo menos uma vez na vida a Kaaba. Então, essa pedra preta, como eu disse, é um objeto considerado sagrado para a religião original lá dos povos árabes. Bom, o Maomé, ou Mohammed, em árabe, ele que inicia a pregação do islamismo. Ele nasce por volta de 570 d.C., na Arábia. Era de uma família relativamente rica, uma família que tinha posses, dedicado ao comércio. Ele era um condutor de caravanas, e isso colocou ele em contato com diversos povos, por toda a região da Mesopotâmia, do Oriente Médio, Fenícia, a Judéia. Então ele conheceu outros povos e religiões nessas viagens comerciais que ele fazia. Essa é uma figura do Maomé. É importante notar que os muçulmanos não gostam que retratem o profeta Maomé. Vocês, não sei se vocês se lembram, mas há algum tempo atrás aí um jornal francês chamado Charlie Hebdo publicou uma charge com a figura do Maomé, e houve um atentado lá que matou diversos jornalistas do Charlie Hebdo. Então, com uma certa frequência existem protestos quando jornais ocidentais, protestos de árabes, quando jornais ocidentais publicam charges retratando o profeta Maomé. Bom, segundo a historiografia registra, por volta de 40 anos, Maomé disse ter visões. Um anjo teria vindo do céu e com a mensagem falando que só há um Deus. Alá, a palavra Alá quer dizer Deus, e um só profeta, Maomé. Então, com isso, ele começa a pregar uma nova religião. Maomé disse que ele foi escolhido por Deus para pregar revelar a existência dele. É uma revelação, para revelar a existência dele para o mundo. Ok? Aí começa a pregação do Islã, que quer dizer reino de submissão a Deus. E o islamismo vai misturar elementos do judaísmo, do cristianismo e das crenças tradicionais árabes.
Então, alguns elementos do judaísmo a gente pode ver. Bom, o monoteísmo é comum ao judaísmo e ao cristianismo. Mas Alá, a constituição, vamos dizer assim, teológica de Alá é muito parecida com a de Jeová, o Deus dos judeus e dos cristãos, né? Então ele vai utilizar bastante elementos do judaísmo, do cristianismo, misturando com algumas crenças árabes para criar essa nova religião, o Islã, ou o islamismo. O Maomé começou a pregar essa nova religião em Meca, mas ele não permaneceu lá muito tempo pregando a religião. Por quê? Os comerciantes de Meca achavam ruim para o comércio essa história de religião monoteísta. Vamos lembrar que lá tinha a Kaaba, aquele templo no qual os peregrinos iam lá para venerar os ídolos, as imagens de todos os deuses que haviam na península, né? Então os comerciantes de Meca achavam que, sem isso, o comércio na cidade ia diminuir muito. Então eles começam a hostilizar Maomé. Maomé, então, ele tem que fugir de Meca. Em 620, ele foge de Meca e vai para Yatreb, que é também conhecida com o nome de Medina. Esse episódio, a fuga de Maomé de Meca para Yatreb, é chamado de Hégira. E por que ele foge? Porque ele foi hostilizado em Meca. O pessoal não gostou da pregação, com medo de que essa nova religião prejudicasse os negócios na cidade, certo? Então, a Hégira, esse episódio da fuga de Maomé, é considerado o primeiro ano do calendário muçulmano. Então, uma coisa interessante que a gente pode notar é que os muçulmanos não estão no ano 2020. O calendário deles é outro. Né? Por que é outro? Porque não tem sentido, não teria sentido para eles contar o tempo a partir do nascimento de Cristo, por exemplo. Né? Então eles vão usar o episódio da Hégira para marcar o ano zero o primeiro ano do calendário muçulmano. Então, para ter uma ideia, os muçulmanos estão aí 620 anos antes da gente. O que daria, então, estariam no ano 1400 da Hégira, para a gente ter uma ideia. Ok? Vamos lá. Opa! Aqui é uma gravura que tenta representar a cidade de Medina. Em Medina, Maomé teve uma boa recepção e conquistou muitos aliados. E aí o islamismo se propagou bastante. Lá o islamismo cresceu com muita força. E lá Maomé conseguiu criar os alicerces, os preceitos, as regras, os ensinamentos dessa sua nova religião. Mais tarde, uma gravura medieval também mostrando Maomé pregando aos fiéis. Certo? Bom, mas Maomé sabia que não tinha jeito. Para que a religião realmente se expandisse, ele tinha que conquistar a cidade de Meca. E aí, então, ele tornou a Kaaba, aquele templo que tinha em Meca, um local especial, sagrado para a adoração de Alá. Isso diminuiu a resistência dos comerciantes de Meca à aceitação da nova religião. Inclusive, um dos preceitos do islamismo é que todo seguidor de Alá deve, pelo menos uma vez na vida, se tiver condições, de ir rezar na Kaaba, em Meca, para Alá. Ali é um local especial de adoração a Alá. Em 631, quer dizer, um ano depois, o Maomé morre. Mas ele já tinha consolidado as bases da sua religião e já tinha praticamente unificado toda a Península Arábica. Lega então um grande império islâmico. Os sucessores de Maomé no comando da religião e politicamente do povo árabe, eles são chamados de califas.
Então, o califado é uma forma de governo, né, que existe entre os muçulmanos, em que o líder político também é religioso da religião lá na Arábia. Bom, a palavra, o islamismo é a prática do Islã. A palavra, ele está, assim, definido num livro chamado, um livro sagrado que é chamado Alcorão, que foi escrito por Maomé e reúne todos os ensinamentos da religião islâmica. É interessante notar que quando a gente fala a Bíblia quer dizer livro, a Bíblia quer dizer o livro. Uma coleção de livros é uma biblioteca. E Alcorão quer dizer o livro também, a palavra quer dizer o livro sagrado. Corão é livro. Né? Então, é ali que estão registrados todos os ensinamentos da religião islâmica. Mas também tem um outro texto que foi escrito pelos califas, outras pessoas que vieram depois de Maomé, que reúne outros ensinamentos, que também são considerados textos sagrados. A reunião desses ensinamentos num livro chamado Sunna, texto que reúne outras tradições da religião islâmica também, que não foram escritos especificamente por Maomé. Bom, um seguidor de Maomé, um seguidor do islamismo, ele deve constantemente afirmar publicamente que só há um Deus, Alá, e que Maomé é o seu único profeta. Eles costumam, tem uma expressão que eles costumam usar com muita frequência, a gente vê isso em filme, Alá Akbar, Alá é grande. Então, constantemente eles são estimulados a fazer isso. Eles têm que orar 5 vezes ao dia voltados para Meca. Então, assim, os islamismo, eles têm momentos definidos no dia que eles têm que parar o que estão fazendo, se voltar, orar a direção de Meca, olhar para a direção de Meca e fazer a sua oração. Eu trabalhei num lugar que tinha um muçulmano que eu entrava 1 hora no trabalho e era justamente o horário que ele ia rezar para Meca. Em frente justamente do local onde eu trabalhava, da minha mesa de trabalho, tinha uma salinha que o pessoal da empresa reservou para ele, então ele entrava lá 1 hora da manhã para rezar, voltava para a direção de Meca. É interessante também que quando eu viajei agora no começo do ano para a França, fiz uma escala em Istambul, a empresa aérea era Turkish Airways, e também constantemente no sistema de navegação do avião eles ficavam mostrando, apontando qual era a direção de Meca para quem quisesse orar naquela direção. Um preceito importante é praticar a caridade. Quem tem muito deve doar a quem tem pouco. É um preceito que se aproxima um pouco do cristianismo ainda, a gente for ver. Isso também, a caridade também é um preceito cristão. Eles têm que jejuar no mês de Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico. Ao longo desse mês eles vão fazer refeições muito leves, então, sempre dentro de uma tradição religiosa. As pessoas falam, mas que absurdo, às vezes, né, ficar jejuando um mês. Quando os cristãos levavam a sério a quaresma, que é aquele período de 40 dias entre a Semana Santa e o Carnaval, entre o Carnaval e a Semana Santa, também no início era um período de jejum. Né? As pessoas mais religiosas jejuavam ao longo desses 40 dias. Hoje fica só a tradição de comer peixe na Sexta-feira Santa. Eu já tinha falado isso para vocês, outra obrigação é peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida e orar na Kaaba. E algumas coisas que não tem no slide, mas vale ressaltar: o seguidor do islamismo não pode beber álcool, não pode beber bebida alcoólica. O seguidor do islamismo não pode comer carne de porco também.
Existem outras regras que não estão aí. Um conceito importante é o conceito de jihad, que é a chamada Guerra Santa. Esse conceito, embora esteja no Corão, diz o seguinte, que a religião pode fazer uso da guerra para se expandir, para se emancipar, certo? Então, um exemplo são não as cruzadas em si, porque as cruzadas foram uma iniciativa cristã para tomar Jerusalém dos muçulmanos, mas a resistência muçulmana às cruzadas, quer dizer, foi uma resistência bastante grande. Então, alguns grupos mais radicais se apropriam desse conceito de guerra santa, de jihad, para justificar ações políticas a partir de uma ideologia religiosa. Eles elegem um inimigo político, com justiça ou não, não vem o caso, e utilizam esse conceito de jihad, de guerra religiosa, para combater o inimigo. É um conceito importante dentro da religião muçulmana. Okay? São cruzados as cruzadas, a gente vai estudar no próximo trimestre, é um movimento que exemplifica bastante esse conflito religioso, político-religioso, que ocorreu ali ainda na Idade Média. Tá? Então, tudo isso faz com que o islamismo, o Alcorão, acabe intervindo não apenas na vida religiosa das pessoas, mas na política do Estado. Onde o islamismo é muito forte, é lógico que há divisões, não é uma coisa única, existem países onde o islamismo é mais forte, vamos dizer assim, interfere mais na vida privada e política das pessoas e outros menos, mas de uma maneira geral, a religião acaba orientando a ação do Estado em diversos países islâmicos. Então, o Corão acaba sendo um livro que rege também a vida civil das pessoas. Ou seja, em alguns países, desrespeitar o preceito religioso é considerado crime. Bom, com esse conceito de jihad sendo levado muito a sério, o Islã acabou se expandindo muito rapidamente. O islamismo se expandiu com muita força por diversos territórios. Em 336 a Síria se converteu, o Iraque se converteu em 637, o Egito em 642, o Irã e a Índia em 651. Então vejo que é um tempo curto, em menos de 20 anos houve uma expansão muito grande do islamismo. Em 660, a sede do Império Árabe, ou Império Muçulmano, passou a ser a cidade de Damasco, não era mais Meca. E aqui pelo mapa a gente consegue ver essa expansão. Na época de Maomé, a Península Arábica se converteu ao islamismo, certo? De 632 a 661, aí no período de 30 anos mais ou menos, o islamismo conquistou toda essa região aqui, chegando até próximo da Índia aqui, Então, parte do Egito, parte do norte da África, parte da Armênia, e todo o Oriente Médio. E de 661 até 750, mais uns 100 anos aí, ele chegou, conquistou todo o norte da África e invadiu a Península Ibérica, conquistando o território onde hoje é Portugal e Espanha. Vamos lembrar que estudou isso aqui no Reino dos Francos, em 732. Carlos Martel, o avô do Carlos Magno, barrou o avanço muçulmano aqui na Batalha de Poitiers. Daí os muçulmanos ficaram restritos aí à Península Ibérica na Europa. Em 453 eles conquistam o Império Bizantino e começam a penetrar aqui pela Europa Oriental. Mas aí em 1453 já é um período um pouco mais adiante. Mas dá para visualizar muito bem essa expansão do sul. Essa grande expansão foi possível graças
ao esgotamento dos impérios bizantino e o Império Persa. Então os persas estavam enfraquecidos mais a leste, o Império Bizantino enfraquecido mais ao norte, e isso contribuiu para a expansão do islamismo naquela região. Desnecessário dizer que quanto mais o islamismo cresce naquela região, menos poder tem o Império Bizantino, que vai ficando cada vez mais decadente. Em 771 é a conquista da Península Ibérica. Em 732, já falei para vocês, os francos detêm o avanço árabe, comandados por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Apesar da derrota, durante um bom tempo, o Mediterrâneo continuou sendo dos árabes. Ok? Bom, uma coisa importante, inclusive, né? O território, nós falamos o português, uma língua que veio de Portugal, e o território onde Portugal se estabeleceu foi durante muito tempo dominado pelos árabes. Então, na nossa cultura portuguesa, nós temos uma influência árabe muito grande. Aliás, os árabes, eles contribuíram para que a Península Ibérica fosse bastante desenvolvida, porque, ao contrário das regiões onde o catolicismo dominava, onde a igreja controlava muito o pensamento das pessoas, não gostava da ciência, não gostava do avanço científico, achava que tudo tinha que ficar a cargo de Deus. Os árabes não, eles desenvolveram a medicina, desenvolveram a química, desenvolveram a matemática, toda a álgebra foi desenvolvida pelos árabes. Foi através dos árabes que se chegou até a gente os algarismos hindus, né, que são os algarismos que a gente usa hoje, que são rebatizados de algarismos arábicos. Então eles desenvolveram muito a matemática, a arquitetura, a literatura. Uma coisa importante, enquanto a Igreja Católica falava para os seus fiéis que ele não precisava saber ler e escrever, por quê? Porque quem deveria interpretar a Bíblia para ele era o padre. A religião islâmica falava que todo seguidor de Maomé tem que ler com seus próprios olhos o Alcorão. Isso incentivava a alfabetização das pessoas, o que acabava gerando um desenvolvimento intelectual. Então os árabes, nesse momento, os árabes estão, cientificamente falando, em termos de conhecimento, em termos de civilização no sentido de comércio desenvolvido, acesso à literatura, estão muito à frente do que os europeus nesse momento. E uma boa parte das palavras que nós temos na língua portuguesa nós herdamos dos árabes. Toda palavra em português que começa com AL, ela vem do contato que os árabes tiveram naquela região. Bom, assim como no cristianismo, a religião islâmica começou a haver algumas divisões. A gente viu o cisma do Oriente, por exemplo, não foi a única divisão do cristianismo, mas foi uma divisão importante. Na religião islâmica não é diferente, né? E existem outras divisões, mas a principal divisão lá é entre os sunitas e os xiitas. Sunitas e xiitas são dois grandes grupos dentro da religião árabe, embora haja muito mais divisões, muito mais maneiras divergentes de ver as coisas dentro do islamismo. Então, qual a diferença principal entre os sunitas e os xiitas? Os sunitas, eles são a maioria, são 80% da população muçulmana mais ou menos, e eles dão mais importância à Sunna do que ao Corão. Então, os xiitas, eles interpretam o Corão ao pé da letra, eles são mais radicais, mais fechados na interpretação do texto do Corão, enquanto que os sunitas, eles são um pouco mais abertos. Então, onde impera a maioria sunita, geralmente você tem uma sociedade um pouco mais laicizada. O que é uma sociedade mais laicizada? Uma sociedade onde a religião é importante, mas a vida das pessoas não é regida apenas pelos princípios religiosos. O Iraque era assim. Há um tempo atrás, antes da guerra do Iraque, o Iraque era de maioria sunita e tinha uma vida, as mulheres podiam fazer faculdade e tal. Enquanto que o Irã, ainda muito sunita,
é uma sociedade mais fechada, onde a religião é mais impõe mais regras, impõe mais normas para as pessoas. Então essa é a principal, não são as únicas, não é a única diferença, mas é a principal diferença, a principal divisão entre os muçulmanos. É o texto da Sônia, tá ok? Então é isso daí. Façam agora as atividades, se preparem para a provinha que nós vamos fazer aí. Boa sorte a todos. Vou ficar à disposição para dúvidas e até a próxima.